Bom, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Vou deixar uma palavra para a igreja que está em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, nós vamos ler do 13 até o 17, e depois do 21 até o 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Glória a Deus. Esse texto, que eu creio que é bem conhecido de todos, Jesus está ali na região da Cesareia de Filipe. Essa região era uma região que antes era chamada de Panéias. Era uma região onde se adorava um deus chamado Pan. E ali toda a cidade, toda aquela região se desenvolveu ao redor daquele culto. Então o nome da cidade era Panéias. Mas Filipe, filho de Herodes o Grande, ele colocou o nome daquela região de Cesareia de Filipe, porque os imperadores de Roma, eles tinham o título de César. Então, às vezes, algum fazia isso, escolhia uma região e chamava de Cesareia de fulano, Cesareia de ciclano. E Filipe ele pega, e por isso se chama Cesareia de Filipe. Então, a gente sabe que era uma cidade de gentios. Era uma cidade que era ali muito dedicada à idolatria. E é nesse lugar que Jesus chega ali para os seus discípulos e pergunta: vem cá, quem que eles dizem que eu sou? Quem que os homens dizem de mim? É interessante, né, que Jesus ele poderia fazer isso lá na Judéia, ele poderia fazer isso em Jerusalém já, mas ele chega naquele lugar assim de maior idolatria e ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles vão dizer: olha, dizem que é João Batista, dizem que é Jeremias, dizem que é Elias, ou que é algum dos profetas. Mas Jesus faz uma segunda pergunta. Ele vai dizer: tá, tudo bem. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É interessante porque aqui Jesus já vinha sendo seguido por uma grande multidão. Jesus já tinha operado milagres diante da multidão, diante dos discípulos, e ali Jesus ele os confronta. Ele faz uma espécie de comparação. O que o mundo diz que eu sou? E o que vocês sabem de mim? O que vocês que estão perto de mim sabem a meu respeito? O mundo entendia que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta, mas essa era a visão limitada do mundo. O mundo não tinha intimidade com Jesus. Eles acreditavam, eles viam os milagres, eles gostavam dos seus ensinamentos, mas eles não o conheciam de perto. E é para os discípulos que conhecem de perto que Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro ali toma a frente. Pedro sempre, né, o cara ali mais agitado, ele chega e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante, o que chama a atenção é que Jesus vai dizer: parabéns, Pedro, muito bom. Simão, ele ainda era Simão, parabéns, Simão. A partir de agora você vai ser chamado de Pedro, porque é aí que ele passa a ser chamado de Pedro. E Jesus vai dizer: olha só, não foi a carne
nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que revelou isso. Amém? E é Deus que se revela a nós. Eu creio que se você está aqui hoje, o Espírito Santo já se revelou a você e já falou para você que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que é Ele que tem as palavras de vida eterna. Amém? Amém. Quem crê nisso? Você crê? Glória a Deus. Então estou vendo que aqui ninguém é da multidão, né? Todo mundo aqui é dos que estão próximos, todos que receberam a revelação do Espírito Santo. Amém? Eu creio nisso. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele vai ali, ele exalta Pedro. E eu imagino que Pedro ali, né, como ele já era o cara mais agitado ali, mais afoito, eu imagino que ele deve ter olhado para os outros e deve ter rido assim, ó, aí, tá vendo? Ó? Ele deve ter cutucado assim, aí, ó. Olha o que Jesus falou de mim aí, ó. Eu imagino assim. Mas aí é interessante que logo depois, Jesus começa a explicar a parte mais espinhosa, a parte mais difícil da sua missão. Porque até então, fazer milagre, curar cego, paralítico, multiplicar pão, tudo era muito bom, né? A sogra de Pedro também foi curada, Pedro, então ele foi atingido ali diretamente por um milagre de Jesus. Até aqui estava muito bom. Mas quando Jesus fala assim, olha só, eu vou ter que ir para Jerusalém. Lá eu vou ser preso, lá eu vou apanhar, lá eu serei morto, lá eu vou ressuscitar. Pedro aí já começa a dar para trás. Pedro, que é isso, Senhor? Não faz isso não. Porque até aquele momento estava tudo muito bom. Mas quando Pedro tem que dar um passo a maior ali de maturidade para entender o plano de Deus, ele já começa a dar para trás. Ele já começa a dar lugar. Aquele homem que acreditava que Jesus era o Messias, quando ele entende que Jesus tem que morrer, a confiança de Pedro se esvai. Jesus vai dizer que ele estava se preocupando mais com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. Entendo que para Pedro deveria estar sendo legal estar acompanhando Jesus. Ele estava vendo a coisa na perspectiva humana. Mas existia a perspectiva de Deus que, claro, era mais importante. Era que se cumprisse a missão, que Jesus morresse pelos nossos pecados, que ressuscitasse e nos reconciliasse com Deus. E isso exigiria um grande sacrifício, não só de Jesus, mas também dos discípulos. A gente sabe que eles também foram perseguidos. A Bíblia não mostra, mas Pedro ele foi martirizado muitos anos depois. Então, existia um sacrifício a ser feito para que a vontade de Deus se cumprisse. E quando chega nesse ponto, Pedro, opa, aí não, Senhor, vamos dar um jeito. E aí eu pergunto, será que na nossa vida, a gente também não age como Pedro? Será que a gente não crê? Será que a gente não reconhece Jesus como Filho de Deus, como Messias, enquanto isso nos é conveniente? Será que quando chega naquele momento que a gente tem que arriscar alguma coisa, que a gente tem que arriscar a nossa reputação, quando a gente tem que confrontar alguém, ou quando a gente tem que confrontar algo dentro de nós, será que a gente não faz como Pedro? Porque é muito fácil a gente ler o texto e dizer, se eu estivesse no lugar de Pedro, não, eu não ia dizer isso não. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu ia dizer, não, Senhor, eu estou contigo até o fim. É fácil a gente lendo o texto. Mas quando a gente é confrontado, quando a gente tem que se sacrificar, quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, será que a gente não faz como Pedro? Eu entendo que ele teve medo. Provavelmente eu teria medo. Saber que o meu mestre que eu estou seguindo ali vai passar por uma morte ali terrível, eu teria medo. Mas entenda, Deus ele nos chama para confiar nele. Porque se ele acreditava que era o Messias, ele tinha que crer que de alguma forma tudo ia dar certo no final. Porque Deus estava no negócio. Era um plano de Deus. E a resposta de Deus, a solução de Deus, sempre é a melhor. Mas às vezes a gente duvida, a gente olha para si mesmo e a gente deixa de confiar no Senhor. Às vezes a gente duvida por coisas tão pequenas. Às vezes a gente passa por lutas tão menores, a gente já murmura, a gente já quer abandonar a fé, a gente quer abandonar a igreja por coisas tão pequenas. E a gente se prende. Às vezes a gente olha com os nossos olhos humanos, porque o mundo,
Como é que funciona a confiança no mundo? A confiança no mundo, você conquista, para depois você confiar. Já parou para pensar nisso? Eu vou explicar. Às vezes a gente quer fazer uma prova. A gente vai lá, a gente se dedica e a gente tem um bom resultado. A gente passa a confiar depois que a gente tem um bom resultado. Às vezes a gente está no nosso trabalho, a gente tem uma meta para bater, a gente luta, depois que a gente bate a meta, a gente passa a confiar. Não é assim? Às vezes a gente tem uma enfermidade, a gente vai no médico, a gente recebe um diagnóstico tranquilo, a gente recebe um planejamento de tratamento, a gente faz. Depois que a gente é curado, a gente passa a confiar. Mas a lógica do céu é o contrário. A gente primeiro confia, para depois a gente ter a vitória. Amém? E é interessante que se a gente for analisar, a multidão, era natural que ela fosse desconectada de Deus. É natural que ela não soubesse quem Ele era. Mas Jesus esperava uma conexão maior dos discípulos. Pedro, que estava ali junto, Deus esperava mais dele, uma convicção, uma confiança maior. A gente vai ver que a multidão, aí quando a gente vai lá para João capítulo 6, a gente vai ver que Jesus multiplica os pães. As pessoas estavam seguindo Jesus porque queriam ouvir os seus ensinamentos. Jesus faz o quê? Multiplica os pães. Todo mundo come. O que aquele povo diz? Esse era o profeta que a terra estava precisando. Esse era o profeta que o mundo queria. Depois que Jesus encheu a pança de todo mundo. Só que depois, quando Jesus vai dizer, o pão da vida sou eu. Quando Jesus vai dizer, o que vocês têm que comer é a minha carne. É claro que não era carne, a gente entende que é porque Ele que supre todas as coisas. A multidão faz o quê? Todo mundo vai embora. E Jesus vai dizer, vocês me seguiram só porque comeram. Vocês me seguiram só porque viram milagres. Mas na hora de dar aquele passo além, na hora de entender que o milagre não é o objetivo, na hora de entender que o milagre é o primeiro passo, aí pouca gente quer. Todo mundo foi embora, só os discípulos ficaram. Aquele milagre da multiplicação era só para confirmar que Jesus era o Filho de Deus. Ele ensinava e ele deu um sinal. Olha aqui o sinal, olha o milagre aqui. Olha a prova de que eu venho da parte de Deus. O que eles tinham que fazer? Opa, realmente, esse é o profeta que o mundo esperava. Vamos segui-lo. Porque ele multiplicou? Não, porque ele é o pão. É ele que vai nos alimentar. Mas eles não entenderam. Para eles o objetivo era o milagre. E eu quero dizer para você, Deus tem coisas grandes para você. Eu sei que muitos aqui, como cantamos naquele louvor, conta quantas bênçãos são. Muitos aqui, acredito que todos, já viram o poder de Deus pelo menos um momento da sua vida. Eu creio que todos aqui, pelo menos uma vez, já viram um milagre. Mas entenda, o milagre não é o objetivo. O milagre é o começo, é o ponto de partida. Para você entender que você tem que confiar e Deus tem coisas grandes para fazer. Mas a gente tem que ter a maturidade para entender que Ele é o objetivo, não o milagre. Amém? Às vezes a gente passa por lutas e a gente não entende que a luta, às vezes, é um catalisador que vai nos levar mais fundo. Às vezes a luta que a gente passa, ela serve para a gente resistir, para a gente perseverar e entender que é Deus que nos garante. Amém? Às vezes a gente só murmura, a gente só quer uma solução. E às vezes a solução de Deus é que a gente entenda que o amor dele é que compensa tudo. Porque quando nós cremos no amor dele, a gente confia no seu cuidado. A Bíblia vai dizer sobre o amor de Deus que não é morte, não é vida, não é principado, não é anjo, não é potestade, não é altura, não é profundidade que pode nos separar
do amor de Deus. E para dizer que nada pode nos separar, é porque muitas coisas virão para nos fazer desanimar da confiança nesse amor. Amém? E entenda, esse tipo de texto que fala do amor de Deus, que nada pode nos separar, eu tenho certeza que não é um texto só para a gente saber. Isso é algo para a gente sentir. Isso é algo para a gente viver. E quando a gente vive a confiança desse amor, todo medo é de fato jogado fora. Todo medo é lançado fora. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não precisa ter medo do dia de amanhã. Você não precisa ter medo das mudanças políticas que estão para acontecer. Você não precisa ter medo da tua saúde. Você não precisa. Porque é Deus que guarda você. Mas a contrapartida que você tem que apresentar para Deus é a sua confiança. É confiar. Não como o mundo confia, mas como alguém que recebeu um novo coração. Ezequiel, Deus ele fala para Ezequiel, se eu não me engano, 36, 26, vai dizer: eu tirarei de vós todo o coração de pedra, vos darei um coração de carne, para me obedecer, para andar nos meus estatutos, e porei em vós um novo espírito. Esse novo espírito, ele está dentro de você. Ele é o Espírito Santo. E ele te guia, ele te fortalece, ele te renova. Mas é necessário crer. É necessário confiar. Amém? Deus, ele quer que você confie para que você possa crescer. Você vai crescer na intimidade com ele à medida que você tiver vitórias nas lutas que se apresentarem. E para você ter essas vitórias, você tem que confiar. Você tem que crer. E entenda que existem posições que Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar pessoas para Ele usar nessa terra. Mas essas pessoas têm que ter maturidade. Elas têm que ter experiências com Ele. Essas pessoas têm que ter confiança. E Deus, Ele tem preparado pessoas que estejam assim. Como Pedro, que naquele momento ali até titubeou. Mas quando a gente olha para a história de Pedro, a gente vai ver que grandes coisas Deus fez através de Pedro. A partir do momento que ele passa a confiar. A partir do momento que ele passa a confiar, ele passa a orar, milagres acontecem. Ele passa a pregar e milhares de pessoas se convertem. Porque Deus, ele tem coisas grandes. Mas a gente só quer ficar às vezes na mediocridade. A gente quer ficar ali na mesmice. Quando chega na hora de se sacrificar, não, Senhor, não precisa disso tudo. A gente faz igual a Ele. Mas eu quero dizer para você, essa noite é uma noite de renovo. Se você crer, você pode sair daqui com um coração renovado, um coração avivado, um coração transbordante da presença dEle, para tomar posse da autoridade que Ele te dá. O nome de Jesus é autoridade. Você tem autoridade para repreender demônios. Você tem autoridade para ministrar na vida de pessoas e pessoas serem impactadas, pessoas serem transformadas. Mas às vezes o que falta? Confiança. A gente olha para si mesmo e vê o quê? Não vê ninguém. A gente vê o quê? Alguém falho, alguém medroso, alguém tímido. É isso que a gente vê. E na maior parte do tempo, é isso que nós somos. Nós estamos muito longe, muito longe mesmo de tudo que Pedro foi nas mãos do Senhor. Mas eu quero dizer que Ele pode mudar isso. Você não é qualquer um. Pedro ali, quando reconhece que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele vai dizer, você é pedra. Você é alguém sólido. Você é alguém duro. Lembrando que Jesus vai dizer, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, mas olha só, a pedra é Jesus. O próprio Pedro vai dizer isso. Lá em 1 Pedro, acho que 2,4, ele vai dizer que Jesus é a pedra. Mateus também, Mateus 21 vai dizer que Jesus é a pedra angular.
Então cuidado aí com as heresias. Pedro não era pedra. A pedra é Jesus. Mas isso é tema para outro dia. Mas entenda, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. E a igreja não é o prédio, a igreja é você. A porta do inferno não pode prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas para isso você tem autoridade do nome de Jesus. E às vezes essa autoridade, o que a gente faz é deixá-la guardada. A gente sabe que tem, a gente sabe que pode usar, mas a gente deixa ela guardadinha dentro de uma gaveta. A gente não usa. Eu quero dizer, o nome de Jesus, ele está disponível para você usar. É para você repreender, porque a nossa luta, ela é espiritual. Às vezes a gente quer resolver tudo de uma forma natural. Às vezes a gente quer convencer os outros conversando, quer convencer os outros ligando, perturbando. Não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem um entendimento que a nossa luta, ela é espiritual. Então profetiza. Profetiza na sua casa, profetiza libertação no seu trabalho, nisso que está te atrapalhando, atrasando, nisso que te desanima, nessa seta que se levanta contra você. Repreende no nome de Jesus. Não tenha medo, mas confia no Senhor. Amém? Confia. Não seja como o mundo. Você conhece Jesus. Você conhece a palavra. Você conhece as promessas, então viva, porque isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é historinha, igreja não é clube, não é um lugar que a gente vem porque é bacana, vem porque tem abraço, vem por causa do louvor, não, isso aqui é um lugar onde Deus ouve a sua oração, isso aqui é um lugar para você orar, para você clamar, para você buscar. Aqui é um lugar para milagre acontecer. Aqui é um lugar para você ouvir a voz de Deus. Deus, ele tem uma vida plena para você. Deus tem para você uma vida além do comum. Deus tem muito, mas a gente rejeita as promessas. A gente deixa de lado a autoridade que Ele nos dá. A gente duvida do agir. A gente duvida da profundidade do amor que Ele tem por nós. E a gente deixa de viver as promessas por causa da nossa incredulidade, por causa da dureza do nosso coração. Então eu quero te dizer, não seja mais um na multidão, mas seja o que Deus separou você para ser. Amém?